Opa, tudo bom? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula, o básico da reforma, ou nossa pré-aula, nossa introdução ao evento. Se você está vendo isso aqui, é porque você se inscreveu no meu evento Dominando a Reforma Tributária para ter uma aula ao vivo comigo, gratuita, e entender mais de perto em que reforma tributária é essa, como se preparar, o que estudar, como dominar de fato esse assunto que vai ser um grande desafio aí nos próximos anos para todos nós. Normalmente eu faço isso através de uma única aula ao vivo. Porém, o que eu percebo? Muitas vezes a aula acaba ficando mais longa e eu sei que à noite, por mais que seja melhor ser à noite, porque daí não está trabalhando, mas você já está cansado, está cansada, tem a família para dar atenção, né? Por muitos motivos não dá para ficar uma aula tão longa. Eu ficaria 2, 3, 4 horas dando aula sem problema nenhum, mas eu sei que fica cansativo para quem está lá assistindo junto comigo. Então eu decidi dividir isso em 2 momentos. Nós vamos ter amanhã, terça-feira, dia 21 de janeiro de 2025, a aula ao vivo, às 20 horas. Eu vou estar ao vivo com você para a gente olhar na prática. Eu vou abrir aqui meu quadro, a gente vai desenhar relação do fornecedor com o cliente, a operação de compra, operação de venda, débito e crédito. Vamos olhar realmente na prática o negócio, tanto do ponto de vista técnico quanto da estratégia, ou seja, do posicionamento que você vai ter junto ao mercado para se destacar nesse momento. Só que para chegar nisso, eu preciso antes de um enquadramento mental, eu preciso de um pre-framing, eu preciso enquadrar você tanto no aspecto técnico, contextualizar o que é a reforma, o que está sendo mudado, o que esperar, quais são os próximos passos, e também um enquadramento de posicionamento estratégico, a sua relação com a sua equipe, com o mercado, com os seus clientes, com a produção de conteúdo, tudo isso a gente vai precisar conversar. Então, para não ficar um único encontro muito extenso e cansativo para você, eu decidi dividir dessa forma, tá? Então, esse primeiro encontro, esse aqui, o básico da reforma, está acontecendo de forma gravada e o evento, efetivamente, você vai estar ao vivo comigo de verdade para a gente trocar uma ideia, eu ler a sua mensagem ali em tempo real no chat, tá? Aliás, fica à vontade para usar aqui o chat, por mais que seja, né, um vídeo gravado, ainda assim eu pessoalmente vou olhar o chat quando ele for ao ar, então eu vou ver ali a sua mensagem, a gente vai poder ter algum nível de interação, tá bom? Muito bem, sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso conteúdo, porque a gente tem muita coisa para conversar, mesmo sendo aqui o básico. É porque assim, ó, cá entre nós, o meu critério de básico é bem mais do que a maioria por aí, tá? Então eu sei que esse termo, né, o básico da reforma, não vende muito, não chama atenção, mas fica até o final, você tem certeza que essa aula aqui, esse vídeo vai ser muito útil para você, beleza? Muito bem, vamos lá então. Galera, a reforma tributária já é uma realidade. Eu sei que tem muitos negacionistas, muita gente ainda achando que, porque talvez não saia, vou esperar para estudar, vou não sei o que lá. Só olha só, tem uma galera que ainda está nessa, vou esperar para estudar. E é uma questão muito importante, e aqui assim, eu não estou querendo pegar um porrete e sair batendo nos outros. Assim, olha, beleza, você já está estudando ou não? Não estou. Por quê? Não, eu sei que eu deveria já estar estudando, mas eu não estou porque eu não me organizei. Legal. Antes tarde que mais tarde ainda, a gente vai trabalhar juntos para que você comece a estudar isso a partir de agora. Eu gostaria que junto comigo, que afinal de contas a gente vai lançar uma turma promocional do programa Dominando a Reforma Tributária, para você poder estudar junto comigo ao longo desse período. Mas eu sei que de repente você vai falar, não, eu vou estudar por conta. Não tem problema, você vai ter um monte de conteúdo, um monte de informação, muito conhecimento para você conseguir fazer isso por conta se você quiser depois. Tá? Então assim, se você já sabe que devia estar estudando, mas não estava estudando por algum motivo, tudo bem, sem problema. Agora, se você fala para mim assim, Caio, eu não estou estudando ainda porque eu acho que eu deveria esperar um pouco mais. A grande questão é o que esperar, tá? Porque muitas vezes o pessoal fala assim, eu vou esperar a reforma ser publicada. Olha, uma reforma, ela não acontece de uma hora para outra. E aqui a reforma tributária, ela se assemelha muito à reforma de uma casa mesmo, né? O processo de reformar uma casa, ele é demorado.
né? Um pouco mais, um pouco menos, com mais ou menos desafios, mas não é uma coisa que acontece do dia para a noite, né? Uma reforma ela não acontece em um dia. Então, quando a gente fala assim, vou esperar a reforma acontecer primeiro, olha, mas vai acontecer o quê? E aqui a gente tem que puxar o básico de tributário. Eu sei que muitas vezes o contador ele lida com o dia a dia operacional do tributário, mas ele acaba deixando de lado um pouco a base teórica e a hierarquia que a gente precisa ter quando estuda a matéria tributária. Então, para a gente ter uma instrução normativa deixando claro, ou um manual, né? Vamos falar de PIS e COFINS. Para que eu tenha o guia prático da IFD Contribuições, dizendo detalhadamente onde eu vou inserir, para que eu tenha uma instrução normativa instituindo a IFD Contribuições, que vai ser a declaração onde eu vou demonstrar a apuração dos débitos e créditos de PIS e COFINS, para que eu tenha a instrução normativa trazendo as regras, para que eu tenha as leis ordinárias trazendo as regras, né? A lei trazendo a regra, a instrução normativa dispondo sobre elas, detalhando elas mais. Né? Perceba, eu estou fazendo o caminho inverso. Para eu ter lá o guia prático da declaração, para que eu tenha a instrução normativa da declaração, para que eu tenha instrução normativa detalhando as regras do tributo, para que eu tenha as leis ordinárias definindo as regras do tributo. Eu tenho que ter, lá na Constituição Federal, que a gente considera uma carta de competências, ou seja, um relatório, um documento, uma carta, né, um disposto, né, ali um documento que diz, olha, compete à União fazer isso, compete ao Estado fazer aquilo, compete à União fazer tal coisa desse jeito específico. Isso quem diz é a Constituição Federal. Tem que ter na Constituição Federal a competência do Estado, especificamente a União, instituir e dispor sobre COFINS. Beleza? Essa é a ordem das coisas. A reforma tributária, primeiro de tudo, a reforma tributária ela não é uma reforma tributária. A reforma tributária eu costumo dizer que ela não é singular, ela é plural. Tá? E por que disso? Porque eu preciso lembrar que a reforma tributária será sobre o consumo, então reforma tributária do consumo, que é o que a gente está vivendo agora. Falando de PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI, está falando isso aqui. Também haverá reforma tributária sobre os tributos de renda e patrimônio. A gente está falando de IRPF, IRPJ, CSLL, ITBI, IPTU, ITCMD. A gente está falando aí de coisas em tributos, impostos, contribuições, enfim, tributos que incidam sobre a renda ou sobre o patrimônio das pessoas. E ainda teremos uma terceira reforma, a reforma da folha de pagamento. Então, perceba, ao falar sobre reforma tributária, primeiro de tudo, a gente está falando de reformas tributárias. O que a gente está vendo avançar agora, e agora relativamente bem avançado, é a reforma tributária do consumo. Ainda teremos o start da reforma da renda e do patrimônio e depois a reforma da folha. Tá? Então, já para deixar claro, quando a gente olha, né, eu vou falar um pouco sobre isso, quando a gente olha para aquela esteira, né, para aquela visão assim, ó, cara, vamos ter uma régua aqui de transição e em 2033 vai ter acabado essa transição da reforma tributária, vírgula, da reforma tributária sobre o consumo. A da renda e do patrimônio nem começou ainda. E a da folha também não. Então, quando você fala para mim, Caio, eu quero esperar, né, para estudar, você, olha, vamos primeiro tratar o seguinte, vamos esperar o quê do quê? Se a gente está falando de reforma de folha, se a gente está falando de reforma de renda e patrimônio, beleza, eu acho que realmente é o caso de esperar. Né? Por quê? Porque a gente tem uma ideia, a gente tem aquilo que é ventilado, a gente tem os debates políticos, a gente tem as intenções partidárias, a gente tem, né, esse monte de coisa, emaranhado, que ainda é muito etéreo. Então, realmente, para estudar a reforma de renda e patrimônio, eu acho que ainda está cedo. Para estudar a reforma de folha, cedíssimo. Não é o caso ainda, a gente não tem matéria concreta o suficiente para isso. Agora,
A reforma tributária do consumo, essa já está muito avançada. Porque, veja só, o mais difícil de tudo é mexer na Constituição Federal, certo? Então, assim, mexer na Constituição Federal é o mais complicado. Precisa de mais quórum, o processo é diferenciado, é mais complicado, é mais burocrático, vamos dizer assim. Isso já aconteceu. A emenda constitucional 132 foi publicada no final de 2023. E nela a gente já tem a raiz da coisa toda. Tá? Eu quero compartilhar com você a minha tela. Tá? Pessoalmente eu gosto de ir compartilhando a tela. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para você. Aqui, ó. Emenda Constitucional 132/2023. Olha só que interessante. Vou aumentar o zoom aqui para facilitar a sua vida. Olha só, isso aqui foi publicado, né, já no final de 2023. Né, vamos pegar aqui exatamente a data do DOU, né? Aqui, ó, 21 de dezembro de 2023, certo? Então, vamos lá. Nessa data, a Constituição Federal ela já foi alterada. Ela já teve uma alteração, né, para trazer uma série de regras. Tá? Por exemplo, falando sobre eventuais conflitos, né? Já falando do Comitê Gestor de IBS, do Imposto de Bens e Serviços, tá? Já trazendo as competências para os novos tributos. Tá, olha aqui. Já trazendo novas regras para os novos tributos. Já trazendo, inclusive, possibilidade de alíquotas diferenciadas. Olha aqui, artigo 156A, já trazendo, né, a competência de uma lei complementar em instituir o imposto sobre bens e serviços, que vai ser de competência compartilhada de Estado, Distrito Federal e município. Ou seja, está falando aqui já do tal do IBS. Tá? Então, a emenda constitucional ela já trouxe uma série de regras que a maioria não prestou atenção. Ah, não, mas emenda constitucional é aquela coisa só de Constituição Federal, ainda não é regra detalhada. Já começa a ser regra detalhada. Já está trazendo, né, várias disposições que foram seguidas depois pela lei complementar que a gente vai estudar, evidentemente. Tá? Aqui, nessa emenda constitucional, inclusive, já trouxe uma coisa que eu lá atrás comentei para quem opera com imóveis, né? Para quem, assim como eu, é especialista na contabilidade imobiliária, construtoras, incorporadoras, loteadoras, holdings, enfim, lá já deixou claro assim, olha, vai poder ter um regime específico de imóvel que mexa em alíquota, que mexa em base de cálculo, que mexa na não cumulatividade. A emenda constitucional já cantou essa bola, já deixou ali, ó, é possível uma lei complementar falar sobre isso. Que foi o que aconteceu depois, quando a gente viu a lei complementar surgir. Né? E antes disso, claro, a gente acompanhou o projeto de lei, especificamente falando aqui do PLP 68. Tá? Então, inclusive, deixa eu mostrar um negócio para você aqui. Isso aqui é bem legal. Olha só. Na mesma emenda constitucional, né, tem uma parte dela que ela está mexendo. Deixa eu mostrar aqui para você. Aqui, ó. O artigo 2º da emenda constitucional 132 está mexendo no ato das disposições constitucionais transitórias. Tá? O que é isso? É justamente a transição entre o que estava escrito antes e o que passou a estar escrito nessa emenda constitucional. Tá? Basicamente é isso. E aí, olha só que interessante. Já na emenda constitucional, estava lá o seguinte, ó.
Artigo 124. A transição atenderá aos critérios estabelecidos do 125 ao 133. Então, olha só, do 125 ao 133, já estava deixando claro aqui como que a transição de PIS e COFINS para IBS-CBS, de ICMS e ISS para IBS-CBS, como essa transição deve acontecer. Sabe aquela régua que um monte de gente já mostrou, assim, porque esse imposto vai acabar a tal data, esse vai diminuir, etc. Isso já estava escrito. Então, olha só, não é uma coisa que pode ser que seja assim. A emenda constitucional, o mais difícil de alterar e de criar, já tinha sido alterado e criado. Já está aqui. Não está falando, em 2026, a gente vai ter a cobrança de 0,1 e de 0,9, ou seja, totalizando 1%, que é como se fosse uma alíquota de teste de IBS e CBS. E aí esse montante vai ser compensado com o valor devido das contribuições, ou seja, você vai compensar de PIS e COFINS, vai diminuir de PIS e COFINS esse 1% que foi recolhido como teste. Então, gente, o que eu quero chamar atenção aqui, se não ficou claro o suficiente, que eu quero deixar agora bem escancarado. A emenda constitucional já deixava claro, 2026 vai ter recolhimento de IBS e CBS por alíquota de teste. Já está aqui. E a partir de 2027, vão ser cobrados IBS e CBS, vão ser extintos PIS e COFINS, né? E aqui fala do IPI, que vai ter ali o IPI reduzido a zero, exceto lá numa situação mais específica. Beleza? Então, a gente tem do 125 ao 133 essa regra de transição. Essa regra de transição, portanto, já está definida numa emenda constitucional, publicada no Diário Oficial, já mexeu no texto que é mais rigoroso de ser mexido. Então já é uma realidade. O que eu quero que fique muito claro para você, cara, já era uma realidade lá naquele momento. Ainda assim, o pessoal, pois é, mas eu não sei, eu vou ver, etc. Vou esperar a lei complementar ser publicada, porque vai que não é, vai que muda o governo, vai que não sei o que lá. Pois é, aí passamos 2024 com o PLP 68 sendo desenvolvido, né, aprovado na Câmara, foi para o Senado, um monte de alterações, foi aprovado no Senado, voltou para a Câmara para revisar essas emendas, foram mais de 2.000 emendas no texto, né, entre o que a Câmara aprovou e o que o Senado aprovou, foram mais de 2.000 emendas, né? E eu lembro que a gente já estava lá no programa Dominando a Reforma Tributária acompanhando essas alterações, né? E aí, assim, aprovou no Senado, volta para a Câmara para olhar essas emendas. Sabe, o que mudou? Vamos ver se eu realmente concordo. Isso foi aprovado, portanto, pelas duas casas, foi para o presidente sancionar, né? O presidente olhou e disse, é isso aí, vetou ali alguns dispositivos, né, alguns incisos, alguns parágrafos, alguns artigos, mas o core, né, o principal do conteúdo permaneceu do que era o projeto. E aí foi publicada no Diário Oficial de forma, né, em edição extra, a Lei Complementar 214 de 2025, tá? Que eu inclusive quero mostrar aqui para você, para a gente se acostumando com essas legislações, né? Isso é muito importante. Então, olha só. Tá aqui. Essa aqui é a danada. Lei Complementar 214, né, de 16 de janeiro de 2025, publicada em Diário Oficial em edição extra no próprio dia 16 de janeiro. Né, o governo fez lá toda uma festa, um fuzuê e tal, para anunciar, né, que o presidente sancionou e queria a publicação. Beleza? A despeito de qualquer questão política, se é esquerda, se é direita, se é para frente, se é para trás, se é para cima, se é para baixo, não me importa. A grande questão é, se faltava algo, não falta mais. Já tem a emenda constitucional, tem a lei complementar. Só que olha que curioso, se eu der um Ctrl F aqui, se eu der um localizar
nessa lei complementar e procurar, por exemplo, a expressão regulamento, tá? Eu vou dar aqui, ó, vou dar um Ctrl F, vou pesquisar regulamento. Eu tenho, aqui vai estar pequenininho, talvez você não leia, não consiga ler, mas nós temos 134 retornos de expressões assim, ó. Será feita a conversão da moeda nacional de acordo com o disposto no regulamento. O regulamento também poderá exigir inscrição nos cadastros de IBS e CBS relativo ao cumprimento de obrigações. A plataforma digital apresentará ao Comitê Gestor de IBS e à Receita Federal na forma do regulamento. Ou seja, nós temos mais de 100 pontos em que a lei complementar já deixa claro, ó, isso aqui vai ser detalhado em regulamento. O que significa detalhar em regulamento? Vamos entender isso. A lei complementar, nesse caso, mas poderia ser uma lei ordinária, ela vai trazer as regras gerais e vai falar o seguinte, ó, alguém vai detalhar esse ponto operacional aqui. Alguém vai detalhar essa regrinha aqui. Falando dos imóveis, por exemplo, tem uma regra que pessoa física vai ficar obrigada a pagar IBS e CBS. E aí lá vai ter uma quantidade de imóveis. 3 imóveis distintos, 2 imóveis distintos, tem lá esse termo. E aí fala, ó, o regulamento vai dizer o que é imóvel distinto, para detalhar isso. Então, quem fica nessa de empurrar, depois eu vou estudar. Um primeiro ponto muito importante é entender, cara, a gente tem a emenda constitucional, a gente tem a lei complementar, a gente tem as regras gerais já todas definidas da reforma tributária do consumo. O momento é agora de estudar. O momento já era antes de já ir estudando. Pode ter certeza, quem já está estudando isso e pega hoje a lei complementar para estudar, estuda muito mais rápido e com facilidade, com profundidade, do que quem está tendo contato pela primeira vez com esse texto. Pelo simples fato de já ter olhado com antecedência para um texto semelhante, que tudo bem que tenha tido aí uma ou outra alteração, mas assim, ele já estava treinando a mente dele para lidar com aquela matéria. E agora fica muito mais fácil alinhar, fica muito mais fácil ajustar o olhar do que começar do zero. Da mesma forma, eu vou esperar. Já temos a emenda, já temos a lei complementar, agora vamos ter a regulamentação. Vou esperar sair todas as regulamentações por parte da Receita, por parte do Comitê Gestor do IBS, vou esperar todo mundo detalhar tudo, e aí eu vou estudar. Olha, é uma possibilidade. Tá? Primeiro de tudo, eu quero deixar claro, é uma possibilidade. Melhor para alguns, pior para outros. Tá? Para quem eu acho que ainda tem tempo de você, não, pode deixar para daqui a pouco, ou começa a estudar agora, mas de boinha. Ou pode esperar aí mais um ou 2 meses para começar a estudar. Tem gente assim, e tem gente que eu vou falar, cara, é para ontem, tu não tem tempo a perder. Vamos lá. É muito importante que você consiga olhar para o mercado, olhar para o contexto da reforma tributária e saber quem você quer ser nessa reforma tributária. Aqui é uma questão de posicionamento. Você vai ver que ao longo dessa aula eu vou variar aqui entre falar para você sobre parte técnica e sobre estratégia, porque essas duas coisas estão articuladas. Beleza? Então, a grande questão é a seguinte: você não consegue controlar quando a regulamentação vem. Você não consegue controlar qual vai ser a alíquota de IBS e CBS, que ainda não está exatamente definida, e isso é verdade. Mas você pode controlar algumas outras coisas. Você pode controlar o teu estudo, você pode controlar a que você se dedica, o que você já conhece, como você orienta e explica para os teus clientes. Isso você pode controlar. E durante essa reforma tributária, vai ser extremamente necessário orientar o cliente. O cliente, ele muitas vezes está num dos dois extremos. Ou ele está num nível altíssimo de ansiedade, achando que ele tem que resolver tudo para ontem e definir tudo agora, e não é verdade.
Ou ele está num outro extremo, achando que ele nem precisa olhar para a reforma tributária, porque na verdade quem vai cuidar disso é o contador. Ah, meu contador vai cuidar disso, reforma tributária de tributo, eu já pago meu contador, então dane-se, ele que vai cuidar dessa parada. Os dois extremos são perigosos. E aqui vem o posicionamento do contador. No final das contas, o meu posicionamento e o seu posicionamento. Tá? Assim, Ih, o Caio está falando de outra coisa. Eu estou falando exatamente da mesma coisa. Me acompanhe aqui. O cliente que está ansioso, ele precisa encontrar em você um porto seguro. Ele precisa encontrar em você uma estabilidade de alguém que está estudando a matéria, que sabe exatamente o que é verdade e o que é só diz que me disse de noticiazinha. Ele precisa saber o seguinte, olha, o que já está definido, o que a gente já pode planejar, o que a gente tem que começar a analisar na empresa e esperar próximas etapas. Esse empresário precisa do contador para colocar ele no prumo, ok? Mas esse é o que menos me preocupa, porque esse empresário ele já entendeu que ele está envolvido e ele só está ansioso, ele só está agitado, ele precisa de alguém para acalmar, para estabilizar, para ser suporte, para suportar esse cara. O outro extremo é que me preocupa, porque muitos empresários estão achando que a reforma tributária vai ser como na atividade imobiliária, a gente quando adotou o POC, né, o percentual de obra concluída. Ah, isso aí o contador resolve. Ou quando a gente instituiu a REINF, ou quando a gente parametrizou agora o MIT para extinguir a DCTF e migrar para a DCTF Web, ou quando se implantou o E-Social, que tinha ainda um contato com a empresa, mas ele era mínimo, né? Ou quando criou-se o Simples Nacional. Isso aí meu contador resolve. É uma coisa ou outra só que eu vou precisar ver. A reforma tributária não será desse jeito. E se você, contador, ainda não está estudando a matéria, você não tem ideia de onde vai ser necessário você agir e onde vai ser necessário puxar o empresário para que ele trabalhe junto com você. E eu já antecipo. Vai ser necessário uma verificação de preço de compra. Vai ser necessário verificação de preço de venda, da precificação de venda do teu cliente. Vai ser necessário analisar os fornecedores. Não só se é esse ou aquele fornecedor, mas quais as características daquele fornecedor. Em muitos casos, vai ser necessário reestruturar a operação, mudar a forma como a operação acontece, tanto a fabricação, a aquisição, a estruturação, quanto o processo de venda, onde fica o estabelecimento, porque muitas regras vão mudar. Para muitas empresas, inclusive, vai ser uma mudança radical. E não fazer isso a tempo pode custar a competitividade da empresa. Se a empresa achar que é só uma troca de tributo e não se envolver, ela vai perder mercado. Ela vai deixar de ser competitiva. Ela pode acabar precificando de mais para menos ou de mais, né? Ela pode precificar muito menos ou muito mais, melhor dizendo, para não ficar esquisito. E nisso, ela pode acabar queimando a margem dela ou ela pode acabar não sendo mais competitiva porque está muito acima da concorrência, perder mercado e isso ser um golpe decisivo para uma empresa quebrar. E tudo isso vai ser necessário um contador que esteja entendendo do assunto, mesmo que os detalhes operacionais de regulamentação não estejam claros. Veja, eu não preciso de todos os detalhes operacionais para orientar o meu cliente. Então aqui é a grande decisão de posicionamento do contador. Você quer se posicionar como o contador operacional que vai só executar o que a legislação diz? Tem problema nenhum. Isso é muito importante. Isso vai ter que ser muito bem feito. Mas para esse posicionamento, cara, tu pode começar a estudar agora, bem de leve, sem muita pressa e ir esperando a regulamentação. No limite, quando for regulamentando, tu pode parar para estudar com um pouco mais de afinco. Porque se você está preocupado só em executar é você parametrizar o sistema e operacionalizar. Para parametrizar o sistema, de fato, vai ter que esperar ainda mais um monte de coisa. Então você pode ir estudando de leve, aos pouquinhos, no teu ritmo, ou pode deixar para estudar depois. Dá, beleza? Para esse posicionamento,
nós estamos com um excelente time, nós estamos muito de boa. A gente está tranquilo, a gente está com, né, assim, pode afrouxar um pouquinho o cinto aí e ficar de boa. Agora, se o seu posicionamento ele for de querer ser consultor, de querer orientar, de querer aconselhar, de estar um pouco mais no estratégico, que no meu ponto de vista é o caminho para você fazer mais dinheiro, para você ser mais relevante, para você pegar melhores clientes. Aí, meu amigo, aí, minha amiga, o momento é agora. Na verdade, o momento já passou e a gente está aqui abrindo uma segunda oportunidade para você aproveitar esse bonde, não deixar essa oportunidade passar demais. Por quê? Porque as maiores empresas e os melhores clientes já estão se preocupando com isso. E se você não tem conhecimento nisso, você não está orientando os seus melhores clientes, então esses melhores clientes você pode acabar perdendo para outra pessoa, e você não está captando a atenção dessas melhores empresas para trazer para a tua carteira. Então esse é o momento, indefinidamente, esse é o momento que você já deveria estar produzindo conteúdo, fazendo reuniões, fazendo palestras presenciais para os teus clientes, para leads, para chamar a atenção desse assunto, posicionar você e a tua empresa como especialista nisso, para ajudar esse cara nessa caminhada em que ele está inseguro. E principalmente conscientizar ele de que ele não tem, o melhor contador do mundo não vai fazer isso sozinho. Tá ok? Faz sentido isso? Eu quero que você consiga imaginar o seguinte, cara, eu tô tentando fazer isso de uma forma que seja menos radical possível, tá? Mas eu acredito de verdade que a gente está passando agora por um momento que é uma grande separação do mercado contábil. É aquela separação do joio do trigo. Assim, olha, vai ter gente que até aqui estava numa boa, né, em velocidade de cruzeiro, até estava estabelecido, estava ganhando seu dinheiro, tinha sua carteira de cliente. A reforma tributária vai fazer muita gente que está acomodada e que está com preguiça ou cansaço ou lentidão de reação perder espaço, perder mercado, perder cliente, se tornar menos competitivo. Eu já escutei, inclusive, gente falar, eu vou antecipar a minha aposentadoria. Eu vou parar de trabalhar com contabilidade, eu vou vender a minha carteira, eu vou fechar o meu escritório. Eu já estava pensando, eu já estava meio cansado, vou passar o escritório para frente. A reforma tributária vai antecipar muito isso. Por outro lado, para gente que está com disposição, com pique, com interesse de estudar isso, de estar ali atualizado, vai ser uma oportunidade imensa de conquistar espaço, de conquistar território, de construir um negócio, de se solidificar como uma referência, de despontar dos seus pares como uma referência nessa ou naquela atividade, de adquirir carteira dessas pessoas que estão cansadas. Vai ser uma grande divisão no mercado. A gente vai ver claramente impérios ruírem e impérios nascerem a partir dessa oportunidade. E eu gostaria muito que você tivesse nesse grupo das pessoas que vão construir patrimônio, que vão construir nome, que vão construir carreira, negócio, um império na contabilidade através dessa oportunidade. Porque é nesse momento em que está todo mundo meio inseguro, meio sem saber onde é que pisa, está todo mundo no começo, não tem ninguém com informação privilegiada, tá? E eu digo isso, assim, ó, eu digo isso de carteirinha, que eu vi muita gente arrotando essas coisas. Não, porque eu tô mais perto, porque eu tô isso, eu tô aquilo, aí vai lá, solta uma informação, estava errado, né? Eu escutei, não, porque a pessoa ela tá lá muito próxima e ela disse que na verdade o PLP tal é que vai aprovar esse ano e outro. Mentira, não foi o que aconteceu. Tem gente que está querendo aproveitar uma suposta proximidade para parecer que sabe mais do que o que é possível saber. A verdade é essa. E é por isso que eu não estou oferecendo um curso. Estou falando, cara, vamos fazer um programa para a gente estudar junto. Porque é o que é possível ser feito agora. É estudar junto, conhecer junto e aproveitar as oportunidades junto. E com isso, sermos valorizados juntos. Entende? Eu acho que esse é o grande ponto. A gente vai ter, com a reforma tributária, um novo nível de comparação do mercado.
quem domina e quem não domina a reforma. A gente vai ter um novo patamar de profissional, um novo patamar de valorização. Porque o empresário ele vai sentir esse impacto. A gente, como empresário, inclusive, vai sentir esse impacto. Beleza? Então, sabendo isso, né? Sabendo que a gente tem que se preparar, né? Vamos conversar um pouquinho sobre o que acontece, em linhas gerais, com essa reforma tributária do consumo. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui o meu quadro. Deixa eu desenhar aqui com você. Vou colocar o meu teclado para o lado aqui. Vamos lá, galera. Muito bem. Tributo sobre consumo. Nós temos PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI. Beleza? Muito bem. O IPI, ele tem uma relação com o tal do imposto seletivo, tá? O imposto seletivo, que recebeu o apelido de imposto do pecado, né? Ele vai ser um tributo, um imposto, né, seletivo no sentido de algumas coisas, ou porque fazem mal à saúde, ou porque fazem mal ao meio ambiente, ou por qualquer outro motivo, né, ou qualquer não, por outros motivos especificamente definidos na Constituição Federal, vai ter uma incidência maior, né, que é para não estimular tanto assim o uso, o consumo dessas coisas. Tá? Então, o imposto seletivo ele tem uma relação direta com o IPI. Legal? Muito bem. ICMS e ISS. ICMS estadual, ISS municipal. Eles deixarão de existir e no lugar deles teremos um outro imposto. Perceba, ICMS e ISS ambos são impostos. E aí no lugar deles surge um imposto que é aquele de competência compartilhada, Estado, Distrito Federal, município, um imposto sobre bens e serviços. Legal? PIS e COFINS, ambos tributos federais, né? PIS e COFINS, ambas contribuições, né? A contribuição para o PIS e a COFINS, que é uma contribuição, né? Muito bem, ambos são contribuições. As duas contribuições federais deixam de existir e são substituídas por uma outra contribuição, a contribuição sobre bens e serviços. Legal? Muito bem. Então, aqui a gente tem algo que dá para chamar, a gente pode dizer que estamos falando de uma simplificação, né? Em que sentido? Assim, olha, eu tinha ICMS que tinha regras específicas, alíquotas específicas. Muitas vezes uma regra em cada estado, né? ISS, eu tinha uma regra geral, né? Lei Complementar 116, e eu tinha leis e decretos em cada município, inclusive podendo trazer alíquotas diferentes. Ainda que na maioria dos municípios as regras fossem as mesmas, de vez em quando podia ter alguma diferença. Então eu tinha regras e alíquotas diferentes. Legal? PIS e COFINS, não vamos forçar a barra, né? PIS e COFINS, assim, ó, salvo pouquíssimos pontos de exceção, a regra era a mesma. Pouquíssimos pontos de exceção no sentido de, tinha PIS sobre folha, não existia COFINS sobre folha, né? Uma entidade sem fins lucrativos pagava PIS sobre a folha e COFINS sobre receita financeira, outras receitas, etc. Beleza, tinha algumas coisas diferentes. Mas fora isso, no geral, PIS e COFINS segue a mesma regra, né? Então a gente pode falar, beleza, tinha uma regra de ICMS, uma regra de ISS e uma regra de PIS e COFINS. Vamos tratar desse jeito, né? Muito bem. Aqui a gente passa a ter CBS e IBS. E ao ter CBS e IBS, aqui uma coisa importante. IBS e CBS seguem uma mesma regra. Tanto que a Lei Complementar 214, ela fala tanto de IBS quanto CBS, tudo no mesmo livro. Legal? Então aqui a gente tem uma diferença bem considerável, né? Temos aqui eu
troco toda a legislação de ISS, toda a legislação de ICMS, toda a legislação de PIS e COFINS, ou seja, 3 regras distintas, por uma regra só. Ainda que ela seja uma regra com vários detalhezinhos, é uma regra só. Legal. Então, nesse sentido, dá para falar que, assim, olha, depois de toda a transição, a gente pode esperar realmente uma simplificação, né, em relação a algo que era muito, muito, muito complexo, vai se tornar menos complexo. Vou usar esse termo, tá? Menos complexo. Não vou falar que é totalmente simples, porque também daí é uma sacanagem, tá? Muito bem. E aí, essas duas coisas juntas, vamos colocar assim, ó, IBS e CBS juntos, é o que se apelida no mercado de IVA, ou Imposto sobre Valor Adicionado, ou ainda IVA dual, né? Ou seja, por que IVA dual? Porque é um suposto imposto sobre valor adicionado constituído de duas coisas. Que duas coisas são essas? IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Tá? Que seguem a mesma regra, mas são dois tributos distintos. Muito para atender a nossa estrutura federativa, ou seja, CBS federal, só federal. IBS compartilhado municipal, estadual e Distrito Federal. Por isso que vai... lembra que eu comentei ali, quando estava lendo um trecho da lei complementar, que vai ser regulamentado pela Receita Federal e pelo Comitê Gestor de IBS. Por quê? Porque a Receita Federal representa os interesses da União Federal, né? E aí, beleza, CBS, Receita Federal vai normatizar. E IBS, bem, é compartilhado estados e municípios. Então vai ter um comitê gestor para atender os interesses dos diferentes estados e municípios numa regra só. Então, provavelmente, a regulamentação vai vir de um ato conjunto Receita Federal e Comitê Gestor de IBS. Tá? Já estou cantando a bola aqui do que vai vir no futuro. Por quê? Porque vai ser uma regra só, mas da CBS, que é uma coisa que é federal, vamos dizer assim, e de IBS, que é uma coisa misturada. É uma coisa que envolve tanto interesse de município quanto de estado. Né? E Distrito Federal, aquela coisa toda. Legal? Outra coisa, lembrando, né, que a gente está numa aula para falar do básico sobre a reforma tributária, para a gente abrir o olhar da parada. Né? E aí depois, amanhã, na nossa aula, efetivamente, ao vivo, fazer um trabalho mais pé no chão, usando mais exemplos e tal. A gente precisa dessa base aqui. Legal? Muito se fala também sobre a alíquota. Isso aqui é interessante, isso aqui é importante a gente deixar claro. Vamos lá. Bem, eu tenho que ter um fato gerador, né, que no nosso caso aqui vai ser o fornecimento de bens, o fornecimento de serviços, e aqui a gente tem uma ampliação de incidência, né, que se a gente parar para pensar nos tributos que estão sendo substituídos versus IBS-CBS, a gente tem uma coisa mais ampla em IBS-CBS. Tá? IBS-CBS está falando o seguinte, ó, mercadoria, produto, qualquer tipo de bem, qualquer coisa tangível ou intangível, qualquer serviço, licenciamento, disponibilização, qualquer coisa entre IBS e CBS. Porque quando a gente fala bens e serviços, alguém pode estar pensando, não, mas, sei lá, mercado financeiro não é um bem, juro não é um serviço, então não vai ter. Vai ter. Deram um jeito de englobar tudo ali, ok? Eu vou ter um fato gerador, que é fornecer bens e serviços, né? Vou ter uma base de cálculo, que é o valor ali da operação, e vou ter uma alíquota, né? E aí, essa alíquota já deu muita briga por aí, né? Já deu muita notícia por aí. Assim, o IVA dual, né? E lembrando, só deixar claro, esse termo aqui, ó, IVA dual, é um termo que não existe na legislação, tá? Não vai encontrar, vai encontrar IBS e vai encontrar CBS, que desde a emenda constitucional 132 está deixando claro, essas duas paradas têm que seguir a mesma regra, ok? Então já está claro, tem que seguir a mesma regra.
Mas são dois tributos diferentes, tá bom? Beleza, beleza. Então vamos lá. Ah, vai sair a alíquota. Falaram que era 26,5, depois que era 28, depois que era 30, depois que era 29, e fica essa dança das cadeiras. Ninguém sabe exatamente qual vai ser a alíquota ainda, porque ela vai depender de um cálculo que está previsto na legislação, inclusive, que leva em consideração a arrecadação de um ano, de outro, etc. Beleza? Depois eu vou mostrar para você a estrutura da lei complementar e você vai entender exatamente até onde na lei complementar está escrito sobre isso. Legal? Mas o fato é, vai ter uma alíquota. Digamos que essa alíquota seja de... Calma aí, opa, fiz com a caneta errada. Que seja de 28%. Beleza? Caio, quer dizer que a minha carga tributária vai ser 28%? Não. E também não significa que essa vai ser a sua alíquota. Tá? Tem uma outra coisa aqui interessante. Vamos falar de alíquota. Deixa eu apagar esse IVA dual para ele não dar dor de cabeça para a gente aqui, porque ele não existe na legislação mesmo. Então vamos tirar. Vamos lá. Vai existir um percentual de CBS. Legal? E vai existir um percentual de IBS. Só que como é que isso vai acontecer? CBS federal. Então a União vai definir. O federal vai definir lá qual vai ser a alíquota de CBS. Por toda a regrinha, não é tirar da cabeça, beleza, mas vai ter lá a alíquota. IBS. IBS vai ter um percentual de referência. O que é percentual de referência? Assim, olha, a referência é esse aqui, né? O ponto de referência é essa alíquota aqui, é esse percentual aqui. Os estados e os municípios vão poder se posicionar. Assim, olha, no meu estado eu vou usar a referência. Não. No meu estado eu não vou usar a referência, eu vou usar um pouquinho mais, eu vou usar um pouquinho menos. Ou seja, os estados vão poder se manifestar em não seguir a referência e aumentar ou diminuir um pouquinho. Aqui, Caio, mas então vai ficar igual já o ICMS, cada estado tem a sua alíquota. Existe um limite de variação, beleza? E além disso, essa variação ela não pode ser por atividade. O estado vai definir a alíquota dele ou seguir a referência para todas as atividades. Não vai ter briga setorial nesse sentido, tá? Então, vai ter um percentual que o estado define e vai ter um outro percentual que o município define. Ou seguir a referência ou variar um pouco para mais ou um pouco para menos a referência. Da reunião, da congregação do percentual de CBS e do percentual de IBS, a gente vai chegar na tal alíquota única que chamam. Eu não gosto desse termo alíquota única porque ela induz ao erro. Assim, alíquota única. Peraí. Tudo bem, não vai ter uma alíquota para cada atividade. Vai ter uma única alíquota que junta IBS e CBS. E essa alíquota única de IBS e CBS, né, por exemplo, 28%, ela é composta de um percentual definido pela União para CBS, um percentual definido pelo Estado para IBS e um percentual definido pelo município para IBS. Essa é a junção das coisas. Só que tem um outro detalhe interessante aqui. Isso vai ser considerando o destino. E eu sei que isso vai ser novidade para muita gente. Quem trabalha com construção civil, que é a minha área, já está acostumado. Quando a gente olha para ISS, a gente olha para o ISS do local onde está a obra. Então a gente já está acostumado com isso. Se eu tenho obra em 3 cidades diferentes, eu tenho 3 ISS diferentes. Já está acostumado com isso, né? Mas muita gente está acostumado só com PIS e COFINS, que é igual no Brasil inteiro. E muita gente está acostumado com a ideia do comércio de que vale onde você está. Ah, eu sou um vendedor que estou em Florianópolis, então eu tenho que olhar a minha regra Florianópolis e Santa Catarina. Negativo.
IBS e CBS, a gente vai olhar o destino. Então, se eu estou em Florianópolis, mas eu vendo para o Acre, né? Se eu vendo lá para Rio Branco, Acre, se eu vendo para Santos, São Paulo, se eu vendo para Gramado, Rio Grande do Sul, eu vou ter que olhar esses municípios para onde eu estou vendendo, onde está o adquirente, onde está o destino, que inclusive são coisas diferentes. O destinatário e o adquirente são pessoas diferentes. A lei complementar traz essa regra, tá? Então, olha só que interessante. Quando se fala de alíquota única, tudo bem. Assim, olha, se eu vendo canetinha, se eu vendo capinha de celular, se eu vendo pastel, teoricamente, tudo isso tem a mesma alíquota, desde que eu esteja falando do mesmo município. Porque de um município para o outro, eu posso ter uma alíquota diferente, tá? Então, ainda que haja alguma simplificação, não há toda simplificação que, às vezes, a nossa fantasia desejava, tá? Nisso, uma série de planejamentos serão necessários. Onde eu vou ficar? Vai ser tão relevante assim? Quando que o meu benefício fiscal que eu tenho hoje no lugar que eu estou vai deixar de existir? Como vai ficar minha tributação? Para onde que eu vendo? Será que eu estava estabelecido no lugar que era vantajoso só porque eu vendi aqui e tinha um benefício? Será que eu vou continuar aqui ou vou para outro lugar? Eu vou ter que parametrizar de acordo com o município? Né? Se a gente fala de venda de imóvel, bem, cada imóvel está numa cidade diferente, cada cidade diferente poderá ter uma alíquota. Aqui teremos um ponto que se torna mais complexo do que quem faz hoje compra e venda de imóvel. Hoje compra e venda de imóvel no lucro presumido, PIS e COFINS cumulativo, 0,653 e está acabado. Sobre a receita, está acabado. Agora não. Olha, nesse município, ele está na referência, ele mudou da referência, vai ter uma alíquota maior. Talvez eu comece a olhar para municípios que tenham uma alíquota menor na dúvida se eu compro um terreno aqui ou lá para realizar um empreendimento imobiliário. Tá ou não? Além disso, a gente sai de uma mentalidade de tributo por dentro, tá? A gente sai de uma mentalidade de tributo por dentro e vai para uma mentalidade de tributo por fora, tá? Então, antes a gente olhava assim, olha, eu estou vendendo esse apartamento por 500 mil. O comprador olhava 500 mil, pagava 500 mil. E dentro desses 500 mil, a incorporadora, a loteadora, a holding, ia pagar 0,65 de PIS, 3 de COFINS, ou os 4% do RET. Né? Era isso que ia acontecer. IBS e CBS trazem a lógica do tributo por fora. Então, nos documentos, vai aparecer o preço de venda e aparecer quanto de IBS e CBS tem ali. Tá? Então, você vai ver assim, eu estou vendendo, vamos imaginar, por 450 mil esse imóvel. Eu vou ver, 450 mil é o valor de venda. Tanto de IBS, tanto de CBS. Ou IBS e CBS juntos, tanto. Né? Digamos que seja, sei lá, 40 mil de tributo. Né? Então, vai lá, 450 mil, valor de venda. 40 mil, IBS e CBS. 450 mais 40, 490. Quanto que o cliente vai pagar? 490. Ele vai pagar o valor inteiro, mas ele vai ver separado o que é valor de venda e o que é tributo. O que, de certa forma, cria uma potencial educação financeira e tributária por parte dos consumidores finais. Não é que o tributo vai ser devido pelo consumidor final, não é isso. Né? O sujeito passivo é a empresa vendedora, é ela que é a contribuinte, ela que é sujeito passivo, ela que vai recolher, ela que vai declarar, em alguns casos. Mas o consumidor final, o adquirente, ele vai ver aquele valor destacado. Isso, inclusive, vai fazer diferença na forma de precificar. Então não adianta falar assim, saiu PIS e COFINS, entrou IBS, CBS, mantém o mesmo preço que só vai mudar a apuração. Não, porque o teu preço, fora dele vai estar IBS e CBS. E antes, PIS e COFINS estavam dentro. Então aqui já tem uma diferença. Talvez, se você... vou manter o mesmo preço. Vai encarecer para o mercado. Se o teu concorrente não fizer isso e enxugar um pouco o preço para descontar o tributo que agora está por fora, ele vai apresentar um preço de venda menor para o cliente.
e ele vai ganhar na concorrência de mercado, ele vai ganhar a fatia que era sua. Isso vai acontecer com o nosso cliente e vai acontecer com o nosso trabalho também. O meu, no trabalho de educação, de consultoria, o seu, no trabalho de serviço de contabilidade. Então, o escritório vai ter que se posicionar em relação a isso. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, IBS e CBS trazem uma mentalidade de débitos e créditos. Aquilo que a gente já vê no ICMS, aquilo que a gente já vê em PIS e COFINS, mas de uma forma diferente, um pouco mais ampla. Tá? Se usa muito nas notícias o termo não cumulatividade plena. Toda e qualquer coisa dará créditos. É, mais ou menos, tá? Tem algumas exceções, tá? Mas a gente pode pensar assim, olha, na regra geral, quando você adquirir algo, um bem ou um serviço, que teve IBS e CBS na operação anterior, você vai ter crédito disso. Beleza? Então vamos lá. Eu sou uma incorporadora, lucro presumido, né? Lucro presumido de R contribuição social, e que vou estar agora em IBS e CBS, regime geral de IBS e CBS. Eu não vou mais poder fazer a minha viabilidade por aquela conta de padaria. Ah, o meu VGV, meu valor geral de venda é 10 milhões. Pega 10 milhões, aplica 3,65. Pega o VGV e aplica 5,93. Pega o VGV e aplica 4% do RET. Não vai dar mais para fazer desse jeito. Por quê? Porque as compras de material vão dar crédito de IBS e CBS. Os serviços tomados vão dar crédito de IBS e CBS. As despesas administrativas vão dar direito a crédito de IBS e CBS. Então, vai ser necessária uma visão mais profunda, mais complexa do meu modelo de negócio. Se eu tenho funcionário interno, por exemplo, esse gasto com funcionário não dá crédito de IBS e CBS. Se eu contrato uma empresa, por exemplo, e essa empresa tem recolhimento de IBS e CBS, eu vou ter crédito. Então, eu vou comparar. Mais ainda, olha que interessante. Nós teremos o regime geral de IBS e CBS, ok? Nós teremos o regime geral de IBS e CBS, ou seja, débitos e créditos. Nós teremos as empresas do Simples Nacional, que dentro da tabela do Simples Nacional passará a ter IBS e CBS lá dentro. Tá? Então, não vai ter. Vai ter IBS e CBS lá dentro. Inclusive, a Lei Complementar 214 já traz as tabelas alteradas para 2027 em diante, ok? Vai ter lá dentro. Só que qual que é a questão? Se eu sou uma empresa, regime geral de IBS e CBS, e compro de uma empresa do Simples Nacional, não é que não vai dar crédito. Tá? Muita gente falou assim, não vai dar crédito. Não, vai dar crédito. Mas é que esse crédito ele vai ser menorzinho. Porque dentro da tabela do Simples Nacional, dentro do recolhimento dele, vai ter pouco. Então eu vou ter um crédito pequeno. E mais ainda, esse crédito não é previsível, porque a tributação do Simples Nacional depende da receita dos últimos 12 meses, daí a tabela progressiva e não sei o que lá, alíquota efetiva, repartição de tributos, aquilo tudo que você já conhece, Simples Nacional. Assim, não é previsível quanto tem ali dentro. Para eu fazer uma viabilidade, será um mesmo fornecedor do Simples Nacional pode dar mais ou menos crédito dependendo do período. 2 fornecedores do Simples Nacional, um pode dar mais ou menos. Aí fica difícil prever. Agora, se eu olho para um fornecedor que não é do Simples Nacional, que vai fazer IBS e CBS pelo regime geral, eu já consigo antever. Assim, olha, a alíquota de IBS e CBS é essa. Esse cara tem algum redutor? Não, não tem. Então, ele vai ter, provavelmente, do valor que eu compro, mais ou menos dá para deduzir ali que é tanto de IBS e CBS, então eu consigo ter mais ou menos uma previsibilidade de quanto vai me dar de crédito. Entendeu? E certamente, no volume, dará mais créditos do que do Simples Nacional. Muito provavelmente. Tá? Então, essa análise de fornecedores será necessária. E ela precisa acontecer com tempo. Perceba, tudo isso que eu estou falando para vocês agora é um conhecimento técnico. Mas esse conhecimento técnico, você tem que também virar a chave e pensar o seguinte, cara, eu preciso comunicar ao meu cliente isso, ele precisa ficar sabendo.
eu preciso, para os meus clientes, começar a ter um serviço de consultoria, de análise de planejamento, para a gente olhar os fornecedores, para a gente olhar o modo de operação. Vou falar da minha área, que é a área imobiliária. Olha, eu tenho que pegar a planilha de estudo de viabilidade e começar a estudar junto com esse meu cliente para ver o seguinte, olha, hoje, do que você tem de gastos de uma obra normal, o que vai dar crédito e o que não vai. Eu preciso fazer isso. Então, voltando àquela questão, quando se fala, a alíquota será de 28, a alíquota será de 30, beleza, ok, mas assim, isso não significa carga tributária. Porque eu vou ter que olhar débitos e créditos, para daí chegar na minha carga tributária efetiva. Ok? Ainda falando da atividade imobiliária, não dá para não prestar atenção no fato de que compra e venda de imóvel nunca teve ISS ou ICMS. Aluguel de imóvel nunca teve ISS ou ICMS. Mas igualmente teremos tanto IBS quanto CBS sobre o aluguel, sobre a compra e venda, sobre a incorporação, sobre o loteamento, sobre tudo. Tá? É a mesma regra para todo mundo. E aí surgem coisas que vão criando exceções. Então assim, até aqui, não, beleza, vai ser a mesma regra para todo mundo. Mais ou menos. Porque começam a existir, por exemplo, os regimes específicos. E aí a gente passa a ter o seguinte. Ó, você vai ter o débito, né, que vai ser você pegar lá a tua base de cálculo vezes uma alíquota, né? E você vai ter o teu crédito, que é um crédito financeiro, ou seja, é o que teve de IBS e CBS na etapa anterior. Aí a gente já viu, né? Fornecedor Simples Nacional vai dar pouco crédito. Fornecedor que não é do Simples Nacional vai ter um outro cálculo, que vai ser o mesmo cálculo de débitos e créditos que a gente está sujeito. Eu também vou ter fornecedores que são do Simples Nacional mais IBS e CBS. Ou seja, um regime misto. A pessoa vai estar no Simples Nacional, mas vai poder optar por recolher o Simples Nacional sem IBS e CBS e usar o regime geral de IBS e CBS. Apurar IBS e CBS por fora, vamos dizer assim. Para quê? Para dar mais créditos e ser mais competitivo. E você ainda pode ter o fornecedor pessoa física. E olha que curioso, IBS e CBS pode incidir sobre operações de pessoa física. Não existe essa coisa de PIS e COFINS é só sobre PJ, então IBS e CBS também vai ser só sobre PJ. Negativo. Tem inclusive previsões claras na lei complementar de situações em que pessoa física vai estar sujeita ao regime geral de IBS e CBS também. Mas em muitos casos não terá. Então, quando eu estou olhando uma empresa, eu vou ter que olhar os fornecedores. Porque eu tenho que analisar o que vai dar crédito ou não. Eu tenho que fazer essa análise aqui. Vou permanecer com os mesmos? Ou vou começar a pressionar os meus fornecedores para que eles comecem a se posicionar sobre isso, para eu planejar com antecedência? Aqui existe um efeito cascata que a reforma tributária está trazendo. As maiores e mais estruturadas empresas começam a pressionar as menores e menos estruturadas para que elas comecem a olhar para isso, para saber, e aí, vai me dar crédito ou não vai? Vai ser vantajoso ou não vai? Vou continuar comprando de ti ou não vou? O pequeno também, olha, você, no escritório de contabilidade, não dizendo que o teu escritório é pequeno, pelo amor de Deus, mas você vai continuar sendo do Simples Nacional puro, dando pouco crédito? Vai ser do Simples Nacional em regime misto, para dar mais crédito? Você vende mais para consumidor final que não usa os créditos? Ou vende mais para Simples Nacional que não usa crédito? Ou vende mais para quem não é do Simples Nacional e que vai precisar de crédito? Isso vai fazer toda a diferença. Se você não fizer essa análise com antecedência, você não consegue olhar para os teus preços,
para as tuas margens, para a tua cadeia. E aí no teu débito, olha que interessante, no teu débito, base de cálculo é tudo igual? Não, porque você vai ter situações, por exemplo, com redutor de base de cálculo. Então vai ter situações em que o teu valor de venda é tal, mas você vai ter um redutor de base de cálculo. Vou chamar genericamente assim, porque na nossa aula ao vivo eu vou falar especificamente dos redutores de base de cálculo que a gente tem na atividade imobiliária, por exemplo. Percentual. Teremos redutores. Vamos colocar no plural também. Então eu posso ter atividades que, essa atividade é a alíquota cheia de BS-CBS. Essas atividades vão ter 30% de redução. Essas vão ter 50%, essas vão ter 70%, essas vão ter alíquota zero. Então veja, aquilo que parecia muito simples e unificador não é tão simples e tão unificador assim. É menos complexo do que a gente tem hoje? É. Mas ainda assim teremos regra geral, teremos exceções e o principal, se você prestou atenção até aqui, você percebeu o que, na minha opinião, é o melhor posicionamento possível hoje, pensando em reforma tributária, é o trabalho consultivo, trabalho de consultoria, de análise, de planejamento, de acompanhamento, de adequação. É uma grande oportunidade hoje de posicionamento, de fazer dinheiro, de ser referência, e para isso será necessário, no meu ponto de vista, será necessário um posicionamento como especialista. Você vai ter que se posicionar como especialista em determinadas atividades. Por quê? Porque se você vai olhar para a atividade do cara, para ver o preço dele, para ver a margem dele, para ver os fornecedores, para ver a cadeia de fornecedores, a cadeia tributária dos fornecedores, você vai ter que entender da atividade dele. Fazer isso ao mesmo tempo para uma farmácia e para uma incorporadora, para uma papelaria e para uma concessionária de veículo é completamente diferente. Ainda que a base de informação seja a mesma, né? Perceba, como quase tudo vai dar crédito, eu vou ter que entender das diferentes atividades, no geral. Para eu fazer um planejamento e acompanhamento de implantação para a reforma tributária de uma incorporadora, eu vou ter que conhecer os fornecedores dela. E os fornecedores dos fornecedores dela. Então eu vou ter que conhecer toda essa cadeia. Eu não vou poder estudar só atividade imobiliária, mas eu vou ter que estudar o geral, né? E aqui acho que é a grande hierarquia das coisas. Estudar o geral, para desse geral estudar as especificidades da atividade que eu quero atender. E aqui o meu caso, é claro, construção civil, atividade imobiliária, holding, operações imobiliárias no geral, construtora, incorporadora, loteadora. Para eu atender essa galera, eu tenho que entender dos fornecedores deles. E também, claro, dos clientes deles. E aí os fornecedores deles vão ter a mesma relação não cumulativa. Pô, será que esse cara vai ficar no simples puro, no simples misto? Será que ele vai ser regime geral de BS-CBS? Do que ele vai ter crédito? Qual vai ser a carga tributária em geral dessa atividade? Será necessário um estudo mais amplo do que só do segmento. Mas o posicionamento enquanto consultor, especialista em determinada atividade, vai fazer você ganhar quilometragem, experiência e criar benchmarks com mais facilidade. Do meu ponto de vista, esse vai ser o grande posicionamento para a gente aproveitar a reforma tributária, esse ponto de interrogação que existe hoje, essa dificuldade, essa dúvida que o cliente tem hoje, aproveitar isso como uma grande oportunidade para se posicionar melhor, para ser percebido como autoridade, para fazer mais dinheiro, para ter mais relevância, para captar os melhores clientes, para beber da água pura, aproveitar o timing, ser o primeiro, ser o melhor, ser uma referência e dominar, de fato, o mercado contábil através da reforma tributária. Faz sentido até aqui, galera? Eu espero que sim. Essa foi a nossa aula inicial, isso aqui foi, né, o básico. A partir daqui, a partir desse alinhamento mínimo, a gente vai poder, amanhã, às 20 horas, ao vivo, ir para a nossa aula. E aí sim, fazer exemplos.
né? Imagina, estou comprando isso, aí estou vendendo, aí tenho crédito, tenho débito. Vou falar especificamente dos redutores de base de cálculo, dos redutores de alíquota, de regimes de transição. A gente vai aí sim aprofundar e eu vou abrir a oportunidade de você estudar profundamente e de forma prática comigo a reforma tributária. Tá certo? Espero que tenha sido útil, espero que tenha ajudado. Fica com Deus, um forte abraço. Se você gostou dessa nossa aula inicial, dessa pré-aula do nosso encontro, compartilha, tira foto, bota lá no Instagram, me marca, @CaioMeloOficial, compartilha esse vídeo com os teus colegas para que mais gente saiba como você está se tornando uma referência também, como você está se tornando um especialista, como você está se preparando de fato para dominar a reforma tributária. Tá certo? Fica com Deus, um forte abraço e até a próxima!